a gente falou sobre funções, conceitos básicos na aula anterior, né? Bem, ideias básicas, definir o domínio, contradomínio e imagem. Agora, nós vamos falar um pouquinho da lei de formação. A lei de formação nada mais é do que a própria escrita dela, né? Y igual a 2x mais 1. Essa é uma lei. F de x igual a menos 5x mais 2. Essa é outra lei. F g de x igual a 2x² mais 5x. Né? É outra lei de formação. Então, temos aí 3 leis de formações. E, a partir dessas leis, né, dessa lei que transforma, a partir daqui, quando eu inserir um valor para x, ela me retorna um valor de y, né, uma imagem. Então, a gente consegue obter o valor numérico isso. O valor numérico, então, nada mais é do que calcular. Por exemplo, o f de 2. Tá? Se eu calcular f de 2 nessa segunda aqui, na segunda, o que nós vamos ter? Vamos ter que menos 5 vezes 2 mais 2. Isso vai dar menos 10 mais 2, menos 8. Isso aqui a gente chama de valor numérico da função. Tá? Mas nada que vocês não saibam calcular. Aí, graficamente, né? Graficamente, como é que a gente identifica uma função graficamente? Seja desenhar o plano cartesiano aqui. Temos aí, então, o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Né? Esses eixos também são chamados de abscissa e ordenadas. Pergunta, quem é quem? Qual é o eixo das abscissas, qual é o eixo das ordenadas? Bom, eu sempre tive dificuldade para decorar isso também. Tá? Mas aí eu percebi uma pequena estratégia. XY na ordem alfabética, o X vem antes do Y, correto? Então, eu sei, na ordem alfabética, X vem antes do Y. Então, se são dois eixos, eixo das abscissas e das ordenadas, quem vem antes? O A vem antes do O. Logo, abscissa é o eixo X. Abscissas e ordenadas. Espero que assim vocês nunca mais esqueçam. Apenas relacionando com o alfabeto aí. Então, dado uma função qualquer, toda função nós conseguimos representar ela graficamente. Né? Vamos dar um exemplo aí. Eu não conheço quem é essa função, mas está aí o gráfico dela, digamos, aí o gráfico dela, bonitinho para nós. Como que eu posso afirmar que é uma função sem ter a lei, sem nada, apenas olhando para o gráfico? A gente vai pensar, olhando graficamente, que temos aqui, vai pensar em retas paralelas ao eixo Y, ou eixo das ordenadas, e vai traçar essas retas paralelas. Não está bem bonito aqui, mas mais ou menos isso. E para que seja função, durante todo o gráfico, essas retas paralelas só podem cortar o gráfico em um único ponto. Se isso ocorrer, durante todo o gráfico só pode cortar num único ponto. Único ponto de intercepção. Se isso ocorrer, é função. Se não ocorrer, não é função. Então, esse é um exemplo de função.
Se eu desenhar meu gráfico vermelho aqui, olha só, minha reta paralela, que é essa reta preta aqui que eu desenhei, corta o gráfico vermelho aqui embaixo e o gráfico vermelho lá em cima. Então, o gráfico vermelho não seria um gráfico de uma função. Então, olhando apenas para o gráfico, não interessa qual é a função, nem qual vai ser o gráfico, a gente pode dizer se ela é função ou não, apenas graficamente. O domínio sempre vai ter o eixo X, domínio, eixo X. O contradomínio sempre vai ter o eixo Y. E a imagem vai estar dentro do contradomínio. Então, muito provavelmente algum valor aí do eixo Y. Graficamente, então, quando ela te der um gráfico e perguntar qual é o domínio, vai lá, o gráfico vai estar de um intervalo a outro e vai dizer, o domínio deste gráfico é de tanto a tanto. E a imagem, a mesma coisa. Certo? No caso aqui, o gráfico verde, se ele começasse, vamos supor, em menos 2 e vai até 4. Então, a imagem varia de menos 2 a 4. Já o domínio pode ser de menos 5 a 7. Então, o domínio vai de menos 5 a 7. Tá? Deste gráfico verde, no caso. Bom, continuando, então, nós calculamos raízes. Quem são raízes de uma função? A do primeiro grau e a do segundo grau, nós fizemos muito isso calculando Bhaskara ou resolvendo uma equação do primeiro grau, né? Então, as raízes significa valor de x, que é f de x igual a zero. Ou melhor, um valor de alfa, um valor numérico alfa, que eu substitua na função e o meu retorno seja igual a zero. Por exemplo, f de x igual a dx menos 2, menos 6. Certo? Então, quem é a raiz dessa função? A raiz dessa função, a gente aprendeu a fazer lá no primeiro grau, mas não vou entrar aqui no detalhe. Eu vou colocar aqui f de alfa, seria 3 alfa menos 6. Se alfa for igual a 2, o que vai acontecer? F de 2 será 3 vezes 2 menos 6, f de 2 logo igual a zero. Se isso ocorrer, olha só, eu coloquei um número para x e me retornou um valor zero. Então, significa que 2 é a raiz da função. Para qualquer função, sempre que eu substituir qualquer valor lá e o resultado final, seja qual for a minha equação, segundo, terceiro, quarto grau, e o resultado final dessa equação, o resultado numérico, for zero, nós estamos falando de uma raiz. Função injetora. Injetora. O que significa uma função injetora? Tá? Vou pegar o exemplo do diagrama de Venn, que fica mais fácil da gente perceber. Uma função injetora, dito que ela é uma função, aqui vale o conjunto A, aqui é o conjunto B, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 6, 7. Temos aqui um exemplo de função sobrejetora. Ou seja, é uma função, não sobra ninguém em A, mas tem gente, DB, que não levou o tiro, né, naquela nossa relação. Sobrou gente em B. Certo? Isso é uma função injetora. Ou seja, o meu contradomínio é diferente da minha imagem.
O meu conjunto contradomínio é diferente da minha imagem. Por quê? O contradomínio é igual 1, 2, 3, 4, 6 e 7. E a minha imagem é igual a 1, 3 e 7. Certo? Então, meu contradomínio é diferente da minha imagem. Depois, temos a função sobrejetora. Aqui, numa função sobrejetora, o meu conjunto imagem é o próprio contradomínio. Né? Contradomínio igual a imagem. Todos os elementos de B são imagem. Conforme a gente definiu ali. Todos recebem flechas daqui. Logo, é uma função também. No entanto, o que diferencia é que dois caras diferentes chegaram no mesmo lugar. Certo? Então, dois pontos diferentes chegaram no mesmo local. É uma função sobrejetora. E a função que eu acredito mais importante, porque ela nos abre um leque de universo, é a função bijetora. Ela vai ser injetora e sobrejetora. Injetora por quê? Uma das ideias das injetoras é que cada elemento do conjunto A vai ter um elemento do B e um elemento diferente de A vai ter um outro elemento em B. Não vai ter um elemento já ocupado, vai ser diferente. Então, juntando com a ideia de sobrejetora, que é todo o conjunto do contradomínio vai ser imagem, então, uma função bijetora seria mais ou menos assim. Para cada ponto aqui, nós teremos uma diferente imagem aqui. E não vai sobrar ninguém. Todo mundo tem um único correspondente lá e é diferente de outro correspondente. Isso é uma função bijetora. Conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio e cada um deles chega em um valor diferente em B. Certo? A função bijetora, toda função bijetora pode ser inversível. Ou seja, possui uma inversa. Significa que se eu posso fazer o caminho contrário, se eu aplicar uma função que me leve de A para B, existe uma função inversa que vai me levar de B para A. Para que isso ocorra, obrigatoriamente a minha função tem que ser bijetora, senão eu não consigo inverter. Então, às vezes caem questões dessa teoriazinha aí. O que pode ser uma função inversa? Tem que ser uma função bijetora. Se não for bijetora, não possui inversa. Não tem como a gente calcular a função inversa. Isso é tudo, pessoal.